Imagine um futuro onde máquinas pensam, onde elas aprendem, resolvem problemas e até sonham como nós. Essa é a promessa da inteligência artificial, a IA. Realmente incrível, não e mesmo. A IA busca criar máquinas cada vez mais inteligentes. Máquinas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana. Tarefas como reconhecer imagens, traduzir idiomas ou tomar decisões difíceis, igualzinho a nós. Hoje, a IA está em toda parte e uma realidade. Dos carros autônomos aos assistentes virtuais, passando pelos algoritmos que recomendam seus filmes favoritos. E o futuro? Ah, o futuro promete ser ainda mais fascinante e belo. A história da IA começou em volta dos anos 1950. Cientistas visionários como Alan Turing e John McCarthy ousaram sonhar com máquinas pensantes, tipo o Frankenstein da inteligência. Em 1950, Turing propôs o famoso teste de Turing. Um teste para avaliar se uma máquina consegue se passar por uma pessoa em uma conversa. Se enganasse a gente direitinho, passava no teste fácil. Em 1956, a Conferência de Dartmouth marcou oficialmente o nascimento da IA como campo de pesquisa. Os primeiros anos da IA foram muita empolgação, um verdadeiro fla-flu da ciência. A crença era de que a inteligência artificial geral, uma IA com capacidades cognitivas humanas, estava na porta esperando. O teste de Turing, proposto por Alan Turing, virou lenda na história da IA. É tipo um vestibular para as máquinas provarem sua inteligência. Ela testa a máquina se consegue se passar por uma pessoa em uma conversa por texto. Se um avaliador não conseguir descobrir se ia máquina ou não, a máquina é aprovada. O teste de Turing gerou bastante debate e inspirou anos de pesquisa em IA. A busca pela mente artificial, uma máquina com consciência e sentimentos, tipo o Pinóquio da tecnologia, sempre fascinou a humanidade. Estamos bastante longe de máquinas conscientes, mas a IA já aprendeu a imitar algumas características humanas, como o aprendizado e a resolução de problemas no geral fáceis. As décadas de 1960 e 1970 foram a época de ouro da IA, uma verdadeira Copa do Mundo da pesquisa. Era a era da IA simbólica, também conhecida como GoFi, Good Old-Fashioned Artificial Intelligence. A IA simbólica acreditava que a inteligência humana podia ser copiada usando símbolos e regras lógicas, como um jogo de quebra-cabeças. Sistemas especialistas capazes de diagnosticar doenças ou jogar xadrez como um grande mestre foram criados. Tivemos sucesso, aumentou a expectativa de que a IA logo ia superar a inteligência humana. Só que a IA simbólica tinha algumas limitações. Era muito difícil colocar todo o conhecimento do mundo real em regras e símbolos. O entusiasmo inicial começou a diminuir como um balão que vai esvaziando. O final dos anos 1970 marcou o início do primeiro inverno da IA. A empolgação inicial começou a vir a frustração, como um porre de carnaval que acabou em ressaca. As promessas da IA não se concretizaram. Os sistemas de IA da época eram limitados, incapazes de lidar com os problemas da nossa realidade. Os investimentos em IA diminuíram bastante. Muitos cientistas partiram para outras áreas mais promissoras. Mas, mesmo no frio do inverno, a pesquisa em IA continuou. Novas abordagens, como redes neurais e aprendizado de máquina, começaram a surgir, como flores na primavera. A partir da década de 1980, a IA ressurgiu das cinzas. Impulsionado pelo processamento dos computadores e pela grande quantidade de dados disponíveis, era possível o aprendizado de máquina, ou machine learning, era a solução poderosa. Diferente da IA simbólica, que dependia de regras programadas manualmente, o aprendizado de máquina permite que as máquinas aprendam com dados, tipo um aluno bem dedicado.
Algoritmos de aprendizado de máquina identificam padrões, fazem previsões e tomam decisões com base nos dados fornecidos. Sistemas de reconhecimento de fala, tradução automática e detecção de fraudes, coisas que eram impossíveis há anos, se tornaram realidade. O aprendizado de máquina abriu caminho para uma nova era de ouro da IA. Nas últimas décadas, um tipo específico de aprendizado de máquina tem impulsionado avanços incríveis em IA, as redes neurais profundas, ou Deep Learning. Inspiradas no cérebro humano, as redes neurais profundas são como um batalhão de neurônios artificiais interconectados. Elas podem aprender representações complexas de dados, permitindo que as máquinas realizem tarefas que antes eram consideradas impossíveis. As redes neurais profundas revolucionaram áreas como visão computacional, processamento de linguagem natural e robótica. Carros autônomos, assistentes virtuais como Siri e Alexa e sistemas de diagnóstico médico baseados em IA são alguns exemplos. A era do Deep Learning abriu um novo capítulo na história da IA, como um novo livro cheio de possibilidades. A IA se tornou parte do nosso dia a dia. Ela está praticamente em tudo, transformando a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo. Na saúde, a IA ajuda a diagnosticar doenças precocemente, como câncer e Alzheimer, e a descobrir novos medicamentos. Robôs cirúrgicos realizam procedimentos complexos com a precisão de um relojoeiro suíço. No setor financeiro, a IA detecta fraudes, automatiza investimentos e oferece aconselhamento financeiro personalizado, deixando mais seguro. Algoritmos de IA analisam dados de mercado e identificam oportunidades de investimento. O transporte está sendo revolucionado pela IA. Carros autônomos prometem um futuro com menos acidentes e mais eficiência no trânsito. A cada dia, novas possibilidades surgem, impulsionadas pela crescente da IA de aprender, se adaptar e inovar. O futuro da IA é cheio de promessas e desafios, como um Maracanã lotado de oportunidades e expectativas. As máquinas inteligentes têm o potencial de solucionar problemas complexos, impulsionar a economia global e melhorar a qualidade de vida da humanidade. A IA ajuda a curar doenças, a erradicar a pobreza e a proteger o meio ambiente. Já imaginou? Um futuro onde robôs realizam tarefas perigosas e repetitivas, liberando os humanos. No entanto, a IA também apresenta muitos desafios importantes, tipo a automação em massa, impulsionada pela IA, pode levar à perda de empregos e pode aumentar a desigualdade social. É crucial que a sociedade se prepare para os impactos da IA, estabelecendo regras éticas claras e investindo em educação. À medida que a IA se torna mais poderosa e onipresente, a necessidade de discutir e estabelecer regras éticas para seu desenvolvimento e uso se torna cada vez mais urgente. A IA levanta questões complexas sobre privacidade, viés algorítmico, responsabilidade e o impacto da automação no mercado de trabalho. É fundamental garantir que a IA seja desenvolvida e utilizada de forma ética e responsável em benefício da humanidade. Governos, empresas e a sociedade civil precisam trabalhar juntos para criar mecanismos de controle e regulamentação da IA. É preciso garantir a transparência dos algoritmos, a proteção dos dados pessoais e evitar que a IA seja usada para fins negativos. Só assim poderemos garantir que essa ferramenta poderosa seja utilizada para o bem de todos em geral. A inteligência artificial está moldando o nosso mundo de maneiras que nunca imaginamos. Desde o início, a IA tem evoluído de forma impressionante, impulsionada por avanços tecnológicos e pela enorme quantidade de dados disponíveis. As máquinas inteligentes já fazem parte das nossas vidas, ajudando em tarefas complexas, automatizando processos e expandindo os limites do conhecimento humano.
facilitando nosso dia a dia. No futuro, a IA promete revolucionar áreas como saúde, educação, transporte, energia e muito mais. No entanto, a IA não é uma solução mágica para todos os problemas. É muito importante que a sociedade esteja preparada para os desafios que essa nova era tecnológica apresenta. Questões éticas, sociais e econômicas precisam ser debatidas e resolvidas de forma responsável. Que a sinfonia da inteligência, humana e artificial, seja tocada em harmonia, conduzindo a humanidade e as máquinas em um futuro mais brilhante e promissor.